Boa noite, graça e paz a todos os irmãos da Igreja Batista Betel, cada família que está reunida nessa noite cultuando ao Senhor. Vamos ler o texto da palavra de Deus que está em Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Lucas, ele fala que não há salvação a não ser no nome de Jesus Cristo. Isso não paira nenhuma dúvida em nossos corações. Mas o que é que Jesus veio trazer nesse conjunto de salvação? Salvação não é apenas uma palavra, não é apenas um ato e não é apenas também um lugar. Salvação também é um estado de vida, é um modelo de vida. Então, queridos, nós iremos compreender um pouco do que Lucas está querendo dizer, escrevendo esse texto, esse versículo para as nossas vidas. Pois bem, há um entendimento do que é vida. E a vida, se a gente for destrinchar qual o significado ou significados do que é vida, nós podemos ver que vida, ela pode ser um modo de viver. A pessoa escolhe viver de uma forma, então a vida que ela toma, a vida que ela leva para ela. Pode ser também um conjunto de hábitos, de normas, de preceitos, de atitudes, o estilo de vida que a pessoa toma para ela, escolhe para ela. Mas também a vida ela pode ser direcionada a partir do nascimento do homem até a sua morte. Então, a vida ela pode ser também resumida para alguns como apenas nascer e morrer. Mas Lucas está dizendo que a vida, a salvação, a vida na salvação, muito mais do que um estilo apenas de vida, muito mais do que um conjunto de hábitos, um modo de viver, muito mais do que apenas nascer e morrer. É muito mais do que isso. Então nós iremos compreender o que a salvação em Jesus Cristo nos proporciona. O que Jesus então fez com a sua própria vida. A vida de Jesus teve sentido, a vida de Jesus teve significado, a vida de Jesus teve propósito. Ele não só nasceu e morreu, ele não só teve atitudes, hábitos, como comer, como deitar, como beber, como falar, como andar. Não, mas ele escolheu dar propósito à sua vida. E o propósito que ele escolheu dar à sua vida respingou em nós. Trouxe também para as nossas vidas propósitos. E é por isso, então, que Lucas está dizendo que há um significado muito maior do que a salvação. Não quero ser repetitivo em dizer que a salvação que Jesus veio nos dar foi somente uma ação e um lugar aonde nós iremos ir. Não, mas um estado, um comportamento, o que ele veio propor a nós com a sua vida. Então eu quero nesta noite caminhar com os amados irmãos aqui a própria vida de Jesus no versículo 16 do capítulo 2 de Efésios. A palavra do Senhor vai nos dizer, Paulo vai dizer que a vida de Jesus, ela trouxe significado para nós na sua própria morte. Queridos, é muito paradoxal isso, é muito como que estranho, como é que a morte da vida de alguém pode nos trazer vida. Então, vida na sua morte. Tivemos vida, temos vida na morte de Jesus. Olha que coisa extraordinária. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A morte de Jesus, a cruz de Jesus, a qual ele carregou até o Gólgota. E ali ele entregando a sua própria vida em sacrifício de morte, a sua morte trouxe vida. Vida, vida, queridos. Muito mais do que
um estilo muito mais do que alguns preceitos, algumas regrinhas morais e sociais. Ele veio realmente trazer muito mais do que isso. Paz, alegria, veio trazer confiança, veio trazer esperança. E a nossa esperança, ela não está aqui. Portanto, o apóstolo Paulo, ele confirma isso, dizendo que a cruz, a morte de Jesus, trouxe-nos vida. Olha que coisa magnífica, olha que coisa maravilhosa. E uma outra coisa que também o próprio Paulo ele vai nos trazer é que logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos, capítulo 5, versículo 9 e versículo 10. Olha que coisa fantástica. Ele diz, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vida de Jesus, ela foi sacrificial. A vida de Jesus foi tomada, levada até a cruz. E lá, através da morte, através, como diz o apóstolo Paulo, pelo derramar do seu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro Pascal, o qual o mundo celebra no dia de hoje, a Páscoa. Mas para nós, a Páscoa tem um significado muito maior. É o sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário, para que a sua morte nos trouxesse vida. Essa vida com significado, essa vida cheia de confiança e de esperança, de paz em meio às dificuldades. Uma outra coisa que a vida de Jesus veio nos trazer. Lembrando que a vida de Jesus é muito mais do que apenas o seu nascimento e a sua morte. Mas durante a vida de Jesus, ele nos ensinou acerca da sua palavra, acerca do relacionamento dele com o Pai, acerca do relacionamento nosso uns com os outros, acerca do significado, do propósito da igreja. Então isso é uma forma de vida condizente com aqueles que foram salvos, que é uma igreja com propósito, uma vida com propósito. Isso é viver. Por isso, queridos, uma outra coisa que nós aprendemos nessa noite, em relação ao que Jesus veio fazer com seu propósito de vida. Ainda diz o texto que Jesus naquela cruz, ele sofreu. Antes de morrer, ele sofreu. Ele experimentou a dor. Olha que Isaías 53, versículo 4, parece que Isaías estava aos pés da cruz. Um profeta muito antes de Jesus. O profeta lá do exílio da Babilônia. Mas, profeticamente, ele já estava como que vendo o que Jesus iria passar. Olha o que diz o texto. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que Isaías está dizendo que as nossas dores, as nossas enfermidades, elas foram tomadas sobre Jesus. Ou seja, lá na cruz ele experimentou as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, hein? O pecado que estava sobre nós. Ele se fez maldito ali naquela cruz. Ele verdadeiramente sofreu com aqueles cravos nas mãos e nos pés. A vida dele tinha propósito, a vida dele tinha significado, para que através da sua dor nós pudéssemos ter alegria. Queridos, a alegria maior do que saber que Jesus nos amou, que Jesus nos salvou e que Jesus virá outra vez. Sim, ele virá outra vez e nos levará para ele. É promessa dele e ele cumpre a sua promessa. Então essa é a alegria da igreja, essa é a alegria do crente. Saber que um dia nós iremos morar eternamente com o Pai. Eternamente vivendo ali, olhando para o Filho e contemplando para todo sempre a beleza, a majestade do Senhor.
Portanto, queridos, a nossa alegria foi produzida fruto de um sofrimento e de uma dor de Jesus. Um outro significado, propósito da vida de Jesus, não só o seu nascimento, a sua morte. Não só um estilo de comer, beber, mas sim do que ele veio fazer por nós com a sua vida. Olha que ela também veio nos trazer. A palavra do Senhor diz também lá no Gólgota, que antes do Senhor Jesus entregar o seu Espírito ao Senhor, o texto vai dizer que houve ali trevas. Olha só, Mateus 26, 47, a palavra do Senhor vai dizer: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado esse sinal: aquele a quem eu beijar, a esse prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Olha que naquela noite Jesus tinha saído para orar, tinha deixado os seus discípulos orando, mas chegou, estavam dormindo. Da outra vez, Jesus volta e encontra eles dormindo. E de repente vem aquela multidão e vem o traidor. Ali o abraça e o beija. Era noite. Olha que noite. Noite terrível que Jesus passou. A partir dali, até ser levado ao Sinédrio, toda noite, sendo caluniado, sendo espancado, até no outro dia, quando ele então foi levado à cruz do Calvário. Além de ter sofrido naquela noite toda a traição de Judas, sofrido toda a noite no Sinédrio, toda aquela noite, aquela madrugada toda de sofrimento com seus algozes, seus acusadores ali. Esta era uma noite para nós. Era uma noite em que os nossos algozes, os nossos caluniadores, mas ele preferiu tomar os algozes para ele, os caluniadores para ele, o sofrimento para ele, a tapa no rosto, a cana na cabeça, chute, o cuspe no rosto, ele preferiu para si. Esta era a nossa noite. Era uma noite de sofrimento, de angústia, mas ele resolveu tomar para si. Outra noite, que também foi crucial para que ele pudesse sofrer, para que nós pudéssemos ter, no lugar dessa noite, luz. Olha só o que diz Mateus 27, 45. Um capítulo a mais do versículo 26, do capítulo 26 que nós lemos. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O texto diz que da hora sexta até a hora nona houve trevas. Imagine Jesus naquela cruz. Todo o sol ali se escureceu ou se escondeu atrás das nuvens. O texto vai dizer que houve trevas. Então toda a terra ficou escura. Olha que sofrimento, que angústia Jesus estava passando ali. Então toda aquelas trevas, a noite fria, sombria, desde quando ele foi preso, entregue por seu traidor, Judas, até aquele momento. As trevas que eram nossas, ele tomou sobre si. Ó queridos, quão grande é o propósito da vida de Jesus. Que vida maravilhosa. Então, as nossas trevas se transformaram em luz. Outro texto me faz então ver o que Jesus, com seu propósito de vida, tomou ou deixou de si e trouxe para nós aquilo que era bom para ele. E ele resolveu então nos dar diferente. As vestes dele foram rasgadas e ele então nos deu uma outra veste, novas vestes nas suas vestes. Quais foram as vestes de Jesus? Olha o que diz Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele e lançaram sorte. Tomaram as vestes de Jesus, lançaram sorte. Provavelmente guardaram, pisaram, chutaram, rasgaram muito mais ainda as vestes do Cordeiro. Elas foram rasgadas, tomadas, sorte, dando a um, dando a outro, daqueles soldados que estavam ali. E eu quero fazer alusão
Queridos, olha o que a palavra do Senhor nos diz em Lucas, capítulo 15, versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Foi isso que Jesus veio fazer, trazer novas vestes. Nós sabemos que essa história é a história do filho pródigo. Nós sabemos que esse filho pródigo ele representava também o povo judeu, o qual um dia tinha o Senhor e depois se afastou, e aí o pai então volta, vem e envia o seu filho para que essa nação pródiga, o seu povo pródigo possa voltar. E ele então nos deu umas vestes novas. A morte de Jesus ali na cruz, o Cordeiro Pascal, veio trazer também vestes novas, veste de louvor, veste de adoração. Queridos, não é veste que se gasta, não. É veste que se perpetua, é vestes eternas, louvor, adoração, salvação, paz, alegria. Foi isso que Jesus veio trazer para nós. As suas vestes nos trouxe vestes novas. Olha o que Apocalipse, para finalizarmos, versículo 14 do capítulo 22 nos diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas eternas. Queridos, que Deus nos abençoe. Olha que esse texto nos diz: nós recebemos novas vestes, vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. A morte de Jesus na cruz, a vida de Jesus teve sentido. E a nossa vida precisa ter sentido para com Ele. Que nós sejamos uma igreja firme, forte, autêntica, fiel, levando a mensagem de Jesus àqueles que não conhecem e vivendo essa mensagem para nós, enfrentando os dias difíceis. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam derramados, Senhor, sobre a Tua igreja, não somente agora, mas para todo sempre. Que o anjo do Senhor continue acampado ao redor das nossas vidas, nos livrando e guardando de todo mal. Dá-nos, Senhor, uma semana ricamente abençoada na Tua presença. Essa é a nossa oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Um beijo a todos.